Olá, vamos falar agora sobre o pentaxidil, que é o tônico capilar que bloqueia a queda capilar, faz nascer cabelos e engrossa os fios. Tá? O pentaxidil é a última tecnologia que tem, tecnologia mais moderna no que há para fazer crescimento capilar. E nesse vídeo eu vou te explicar por que o pentaxidil realmente é diferenciado dos outros produtos do mercado. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o pentaxidil ele é registrado na Anvisa como grau 2. Isso significa que ele não é registrado como cosmético, ele é um cosmecêutico, tá? Então foram feitos testes de laboratório, tá? E esses testes de laboratório em laboratórios homologados da Anvisa atestaram que o pentaxidil cumpre o que está no rótulo. Então ele bloqueia a queda, tá? Ele faz nascer cabelos, tá? E ele engrossa os fios. Por isso, a gente conseguiu fazer com que o pentaxidil tivesse esse registro de grau 2 na Anvisa. Bom, isso é bastante importante, porque grande parte desses produtos que tem aí no mercado, que ficam fazendo esses vídeos VSL na internet, eles não dão o resultado correto. Nós vamos ver, eu vou contar para vocês aqui agora que várias pessoas que usaram minoxidil e não tiveram resultado, trocaram para o pentaxidil e passaram a ter resultados. Isso porque o pentaxidil ele tem 5 fatores de crescimento. 5 fatores de crescimento, ele vai atuar realmente onde tem que atuar. A tecnologia dele é altíssima, ele é nanotecnologia, ele é bioidêntico, ou seja, ele simula, né, enzimas idênticas ao do corpo humano, que, por exemplo, dá comando para nascer, para produzir queratina, e ele é vetorizado, ele vai exatamente onde tem que ir dentro do bulbo capilar. Outra coisa é que ele tem 3 bloqueadores de queda, tá? Então, além dos 5 fatores de crescimento, ele tem 3 bloqueadores de queda. Então isso é bastante importante e tudo isso registrado na Anvisa como grau 2. Bom, por que os cabelos caem? Eles caem normalmente por oleosidade. O pentaxidil tem todo um sistema para ajudar a fazer a regulação da glândula sebácea, tá? Então você vê que não é um produto fake de mercado, aqueles produtos que realmente o pessoal fica aí fazendo venda no mercado e que não dá resultado. Então ele tem dentro da composição dele, tá, componentes específicos para regular a glândula sebácea. Outro motivo que cai cabelo nas pessoas é a questão do psicossomático, estresse. Aí realmente assim, o pentaxidil ajuda, ele faz nascer cabelo, mas a causa precisa ser tratada. Outra causa é o intestino, tá? Muitas pessoas têm problema de intestino, questões nutricionais, questões hormonais, tá? Hereditário e físicas e químicas. Por exemplo, a mulher vai fazer uma progressiva e passa uma prancha quente que atinge o couro cabeludo e queima o folículo piloso. Bom, de qualquer maneira, em todas essas causas aí, a gente consegue ajudar e fazer nascer cabelo. É claro que eu tenho que deixar bem claro que é necessário tratar a causa, tá? Então a gente faz nascer cabelo mais do que qualquer produto do mercado. Quais são os nichos a se trabalharem? Então, para você que está aí pegando muitas vezes o pentaxidil ou para vender, ou você vai ser usuário do pentaxidil, você precisa entender que o pós-Covid, ele faz cair cabelo não só pelo estresse da pessoa, mas também realmente pela baixa imunidade. Então, pessoas com pós-Covid tendem a ter um eflúvio telógeno, tá? Então é interessante o pentaxidil que volta o cabelo rapidinho. Homens ficando carecas, tá? Não só na alopecia androgenética masculina, mas na alopecia androgenética feminina. E nós temos excelentes resultados em ambos os casos. Mulheres com pouco cabelo, que normalmente é alopecia androgenética feminina, ou elas têm eflúvio telógeno, tá? Então é muito comum. Tá? E mulheres que o cabelo não passa do ombro, aquele cabelo fininho, ralo, e que ela nunca consegue passar do ombro. O pentaxidil, eu vou explicar isso aqui um pouquinho para vocês, como que ele faz, tecnicamente, o que acontece com o pentaxidil, que ele consegue voltar, fazer nascer cabelo nas mulheres, tá? E nos homens também. E não só cabelo na cabeça, tá? Mas na barba também. Mulheres que, então, aí o cabelo não passa do ombro,
pré e pós-operatório de transplante capilar. Eu vou deixar isso aí por último, mas é bastante interessante porque ele ajuda e muito, tanto no pré, né, a criar uma vascularização maior do couro cabeludo, a fortalecer o cabelo, tá? Realmente, para fazer o transplante, é muito indicado usar o pentaxidil, tá? Eu, assim, é chato falar isso, mas é de 10 no minoxidil, tá? Então, gestantes, pós-parto, bariátricas, tá? Quem fez cirurgia bariátricas e trabalhar, muitas vezes, em associação com a classe médica, né, dermato, psiquiatra, psicólogo, porque realmente quem está sofrendo estresse ou qualquer outro tipo de questões psicossomáticas, vai cair o cabelo. Bom, o pentaxidil ele vai ajudar na densidade folicular, tá? Então o que acontece? Muitas vezes, quando cai o cabelo e fica com a baixa densidade folicular, o ósseo está lá, o folículo piloso está lá no couro cabeludo. E o que ele faz, ele pega esse folículo piloso, que está ali quase que inativo, mas ainda tem resposta, e faz nascer cabelo. Eu vou explicar tecnicamente daqui um pouquinho como que isso funciona, tá? Então, o eflúvio telógeno, para você que está aí agora tendo o primeiro contato com o pentaxidil, comece a dar uma olhada na mulherada, essa entrada que elas têm aqui, muitas fica bem ralo aqui, ó, tá? Então, essa região da têmpora e aqui essa entrada na mulher, é bem comum essa perda de cabelos, tá? Então, aí outro exemplo de eflúvio telógeno nas mulheres, e ali já começa uma alopecia androgenética feminina, tá? Do lado direito. Bom, isso aqui é para mostrar para vocês os resultados, tá? Os resultados em mulheres. Então, dá uma olhada nessa pessoa do lado esquerdo, tá? A quantidade de entrada, a rarefação, tá bem ralo o cabelo. E essa aqui com 8 semanas de uso, olha só como ficou o cabelo. Mas o cabelo ele cresce a 1 centímetro, a 1,5 centímetros por mês, né? A média assim, é 1 a 1,2, mas tem gente que chega a crescer a 1,5. O pentaxidil vai te ajudar a acelerar isso. Mas não dá para ser um cabelo grandão para chegar nesse ponto. O que acontece? O pentaxidil, como ele bloqueia a queda, então a gente perde em média 100 fios de cabelo por dia, né? Você bloqueia essa queda e você retarda então a queda, e aí você tem a sensação de aumento, tá? Então você começa cada vez mais a bloquear a queda e fazer nascer cabelo. Então, cabelos que muitas vezes, vou explicar agora nos próximos slides, que deveriam durar 8 anos numa fase anágena, acabam durando 2 anos, 3 anos. Então nós vamos voltar esse fio de cabelo para 8 anos. Do lado direito, você está vendo aí uma entrada, isso é muito comum, às vezes, se você não presta atenção, a gente que mexe com cabelo, eu trabalho com cabelos há quase 20 anos, desde escolas de beleza, centros de distribuição de beleza, salão de beleza, eu já tive todos esses negócios e participei da formulação de dezenas, tá, de linhas de produto. Inclusive, eu tenho linhas de produto de shampoo, condicionador, máscara para couro cabeludo. Para couro cabeludo. Então, são produtos de nanotecnologia para a pessoa levar para casa, tratar em casa. Então, olha só, do lado de cá nós estamos vendo aí uma abertura aí que deve ter na faixa dos 2, 3 centímetros no couro cabeludo e após o uso do pentaxidil, olha como é que fecha uma mulher, né? Aqui nós temos um outro resultado que é de um médico aqui de Goiânia e 18/1 ele estava aí com bastante rarefação no cabelo. Você vai ver que isso é uma alopecia androgenética masculina, tá? Normal, isso aí. Só que ele tem a combinação das duas, tá? Ele tem feminina também, porque ele manteve a hairline, ele mantém a hairline e faz a rarefação aí aonde a 5-alfa-redutase tem uma maior ação. A 5-alfa-redutase é o que faz cair o cabelo nos homens. Então, a gente tem dentro do pentaxidil bloqueador de 5-alfa-redutase, ou seja, bloqueador da queda. Tem 5 fatores de crescimento e 3 bloqueadores de queda. Então, nesse caso aí, olha só, como que em um mês, nós vamos ver aqui, ó, 1 mês e 2 semanas, mais ou menos, né? Ou seja, 6 semanas, olha o resultado. E isso ele já tinha tentado várias soluções e não tinha tido um resultado satisfatório, ou seja, não conseguiu crescer. Na verdade, ele não conseguiu crescer nada o cabelo. Aqui, com a gente, com o pentaxidil,
ele levou para casa, né? A gente fez um tratamento dentro do consultório com ele, de orientação, tá? Lavou o cabelo, né? Usou os nossos dermocosméticos, né? Os nossos cosmecêuticos, e aí ele levou para casa o Pentaxidil e usando todo dia, olha o resultado em 6 semanas, né? Então, aqui em homem. Então, olha só o que acontece, uma evolução, por exemplo, de alguém que está com uma rarefação muito forte, tá? É claro que isso aqui não é em uma semana, então esse fechamento aqui, a gente acompanhou ele, tá? Isso aqui foram 6 meses para fazer esse fechamento aqui, e começa a prestar atenção que no lado esquerdo ali, onde está muita rarefação, os ósseos estavam lá. Havia o bulbo capilar e ele só estava meio que inativado. Isso, na verdade, o Pentaxidil vai fazer a ativação desse bulbo capilar, desde que ele não tenha sido fibrosado, não morreu, aquela coisa toda, tá? Então, o resultado é excelente. E agora eu vou começar a explicar para você como que funciona isso. Agora, realmente, a parte técnica. O que o Pentaxidil faz? Ele aumenta a vascularização do couro cabeludo. Para quem não entende muito, a vascularização, né, a irrigação sanguínea é o princípio, né, é a coisa mais importante para fazer nascer o cabelo. Porque quando o sangue vem com os nutrientes, ele vai lá na papila e as células matriciais que estão ali na papila, ao redor da papila, elas vão se multiplicar. Quando você não tem sangue suficiente, porque os seus vasos ficaram finos, seus vasos sanguíneos ficaram finos, né? Ou por qualquer outro problema de vascularização, né? Falta de nutrientes que vem do intestino, qualquer outra coisa, o seu cabelo vai ficar fraco, senão o seu cabelo não vai crescer. Por isso que o minoxidil, tá? Não é o nosso Pentaxidil, o minoxidil, de 1965, ele é apenas um vasodilatador. Apenas um vasodilatador. E o que ele faz? A pessoa fala, ele faz nascer cabelo. Não, o que ele faz, ele aumenta a irrigação sanguínea. E quando aumenta a irrigação sanguínea, a resposta natural é fazer nascer cabelo. Então, só que depois que você para de usar o minoxidil, o cabelo cai. No caso do Pentaxidil, ele também faz a vasodilatação, ele faz angiogênese, tá? E ele só que mantém. Então, depois que você para de usar, você mantém alta irrigação no couro cabeludo. E o importante falar é o seguinte, que muitas pessoas tomam minoxidil oral. O minoxidil oral, ele é sistêmico. Você vai tomar, você vai dilatar todo o sistema sanguíneo do corpo inteiro, cara. Isso não é interessante. É interessante você fazer isso local, só no couro cabeludo. Então ele aumenta o Pentaxidil, além de aumentar a vascularização e fazer angiogênese, criar novos vasos, pegar nos novos vasos e para os folículos que estavam inativados, ele vai aumentar o calibre, tá? Para quê? Para chegar mais sangue. Ele comanda a papila, que está lá embaixo, né? Onde está chegando ali os vasos sanguíneos, tem a papila, ele comanda ela para produzir a queratina, porque é a papila que produz a queratina, ela faz a multiplicação da queratina e ela vai produzindo isso e vai jogando o cabelo para fora, né? Ou seja, vai crescendo o cabelo. Se você não tem sangue suficiente, não vai produzir a queratina, não vai produzir o fio de cabelo. Se você não tem sangue suficiente, você não produz o fio de cabelo e muito menos a cor do cabelo. Então, quando não tem sangue suficiente, a primeira coisa que acontece é você não produzir a cor do cabelo. Depois, ele começa também a não produzir o cabelo. Se não tiver sangue suficiente também, na verdade, não vai produzir nada, tá? Então, precisa ter o sangue. Agora, não é só isso. Não é só isso. Então, por isso, na formulação do Pentaxidil, nós tivemos que escolher vários fatores de crescimento vetorizados. O que é vetorizado? Ele vai dar comando onde precisa. Então, eu tenho um fator de crescimento que vai lá no bulge, tá? Ele vai agir exatamente no bulge, tá? Que é o encontro do músculo eretor ali, que é um anexo, né, do folículo piloso. Ele não pertence ao folículo piloso, mas ele é um anexo, mas no encontro dele, do bulge com o folículo piloso, eu tenho o bulge, tá? E ali são produzidas as novas células tronco, as novas células matriciais. Então, quando o cabelo cai, ali produz mais células, porque quando o cabelo cai, vão embora as células que estão lá no saco germinativo, perto da papila, essas células perdem. Então, se você não tem um comando instruindo o bulge para criar novas células tronco, não adianta você ter irrigação sanguínea que não vai nascer cabelo.
Essa é a questão. Então eu preciso aí ter dois fatores de crescimento. Um que vai trabalhar lá na papila e outro fator vetorizado. Por que é vetorizado? Porque ele tem que ir exatamente na papila, ele é vetorizado e os compostos são bioidênticos. Então são compostos nanotecnologia bioidênticos, tá? Então eles são semelhantes a que o corpo produz para dar o comando, tá? Então, outra coisa é que ele fortalece a proteína de ancoragem, tá? Essa proteína de ancoragem está ali no saco reprodutivo e aí você precisa fortalecer para que não caia. Mulherada que usa muitas vezes alongamento capilar, traciona demais o cabelo, né? Elas tendem a perder mais cabelos. Então, quando você faz esse fortalecimento, você consegue segurar o cabelo. Quando a 5-alfa-redutase chega ali, né, eu já tenho 5-alfa-redutase, mas o que acontece? Quando a testosterona se liga com a 5-alfa-redutase e cria o DHT, o dihidrotestosterona, que vai derrubar o seu fio, ele simplesmente, o que acontece? Essa proteína de ancoragem tenta segurar o cabelo. Mas não é só isso, a gente colocou também os bloqueadores para bloquear a testosterona nesses folículos pilosos, porque a 5-alfa-redutase, que derruba o cabelo, junto com a testosterona, que forma o DHT, ela já está no folículo piloso na área da receptora, tá? Então, o cabelo masculino, ele só cai aqui em cima, ele não cai aqui na lateral, porque essa região aqui, ela é formada depois. Então, é uma região que tem 5-alfa-redutase, na lateral não tem. É uma região embrionária criada depois que cria essa área aqui na formação do bebê, do feto. Tá? Então, o que acontece? A gente faz esse bloqueio da 5-alfa-redutase, né? Na verdade da testosterona. A gente faz o bloqueio da 5-alfa-redutase com a testosterona para não haver a queda. Tá? Então, a gente instrui o bulge a criar novas células-tronco, regula a glândula sebácea, porque a oleosidade ela é responsável, sim, em alguns casos, né, em grande parte dos casos, ela é responsável, sim, pela queda de cabelo. Tanto é que muitas pessoas que não sabem lavar o couro cabeludo, né, elas acham que é só o fio, é só espumar. Não tem nada a ver com isso, cara. Você precisa lavar o couro cabeludo, tá? Então, como as pessoas não sabem disso, a gente ensina também a lavar couro cabeludo. Então, bloqueia a queda. Então, tá aí uma breve explicação do folículo piloso. Nós temos aqui as fases do ciclo, que é bastante importante para você entender todo esse processo tecnicamente. O cabelo ele tem que crescer de 2 a 8 anos. Tá? Nos Estados Unidos ele cresce 2 a 3 anos. É uma coisa muito esquisita. Mas por que isso? Por causa da alimentação, por causa da nutrição. Então, quanto melhor a sua nutrição, tá? Quanto mais rico em nutrientes for a sua alimentação e a absorção do seu intestino e do seu estômago, mais o seu cabelo vai crescer. Se você tem uma baixa nutrição, então por isso a gente tem que trabalhar com os nutricionistas, tá? E às vezes com o médico, uma questão de intestino, né? Então se você tem uma baixa nutrição, você não vai ter um cabelo bonito, não vai ter um cabelo forte. Mesmo a gente tenta fazer crescer, mas não, o sangue que chega não é um sangue que está com nutrientes legais. Por isso, nos Estados Unidos, o cabelo vai de 2 a 3 anos. No Brasil, a média são 8 anos. Quem come porqueira, 2 anos, né? Então, não é normal a pessoa não crescer o cabelo abaixo do ombro. Quando a pessoa não cresce o cabelo abaixo do ombro, é que a fase anágena, que deveria durar 8 anos, está durando aí 2, 3 anos, igual nos Estados Unidos. Então, vamos dar uma olhada na alimentação, tá bom? Então, ali embaixo tem a papila que cria a queratina do fio. E aí, quando o fio cai, porque o fio ele vai cair cerca de 100 fios por dia, isso é normal, totalmente normal, tá? Então, ele começa um descolamento de 10 dias, dura em média de 10 dias. Por isso a proteína de ancoragem é importante para segurar esse fio. Mas o que determina isso muitas vezes? Realmente é quando ele começa a descolar, ele descola da papila e aí não tem o fluxo sanguíneo, porque ele sobe, o cabelo sobe, né, do saco germinativo, e você já entra para a fase telógena, que é a fase de queda, que dura em até, assim, em média 3 meses aqui no Brasil, tá? Então, aí a papila fica lá embaixo, ela pode até ter a questão sanguínea, mas quando não passa sangue durante muito tempo, o vaso fica mais fino, então nós vamos ter que trabalhar isso aí também. E aí depois de um tempo, volta para a fase anágena, por quê? Porque o bulge, a encontro do músculo eretor, vai fazer o quê? Vai fazer nascer novas células tronco que vão cair lá no saco germinativo. Bom,
O que acontece é que não adianta só usar, por exemplo, vou falar mais uma vez, o minoxidil, que vai fazer vasodilatação, porque você tem que dar comando para o boost, você tem que fortalecer a proteína de ancoragem, você tem que fazer o bloqueio, né, dos fatores que está fazendo a queda, os principais fatores que fazem queda, então a gente já faz no pentaxidil tudo em um só, tá bom? Então, realmente não é um produtinho, é uma super tecnologia inovadora no mercado. Então tá aí, ó, um outro exemplo mostrando que a fase anágena vai de 2 a 8 anos, tá? A catágena de 1 a 2 semanas, em média 10 dias, e a fase telógena, que eu coloquei 3 meses, vai de 2 a 4 meses. Você vê que 80% dos seus fios vão estar sempre na fase anágena, 15% dos seus fios vão estar na fase catágena e na fase telógena, em média, 5% dos seus fios. Dá uma olhada nesses vasos azuis aí, que são os vasos que vão fazer a irrigação. Você está percebendo ali que tem vasos sanguíneos chegando no bulge, no encontro do músculo eretor com o folículo piloso, e é ali que são criadas as células tronco. Quando o fio cai na fase telógena, precisa criar novas células tronco para que elas caiam no saco germinativo, e precisa ter irrigação sanguínea também no saco germinativo, para que ele sozinho vai devagarzinho ali criando mais queratina, e ele vai descer e conectar com a papila. Quando ele conecta com a papila, aí existe uma aceleração do crescimento capilar. Então, muitas vezes de 0,8 centímetros, enquanto ele está na fase ali anágena, na telógena, tentando criar novas células tronco, ele vai passar para 1,2, 1,5 centímetros por mês, tá, de crescimento. Bom, então tá aí o pentaxidil atuando, não só lá no item 1, ele está atuando na angiogênese, ele faz nascer novos vasos. Então, ele faz uma criação de vasos que não, às vezes nem existem no seu couro cabeludo, ele faz criar para irrigar várias regiões ali dos folículos pilosos. Então, se você tem um folículo piloso que já não está sendo abastecido por vaso sanguíneo, ele vai ser abastecido a partir de agora, porque o pentaxidil vai agir nisso aí. Ele vai agir na papila, dando comando de crescimento de queratina, tá? Então, ele vai de replicação de queratina, tá? A partir das células tronco de queratina. Isso no item 2. No 3, ele vai agir no bulge, tá? Ou seja, quando você entra na fase telógena, ele está ali falando, ó, cara, cria novas células tronco, tá? No 4, ele está fazendo fortalecimento da proteína de ancoragem. E no 5, ele está fazendo o quê? A regulação da glândula sebácea para diminuir a oleosidade, tá bom? Então, ele é nanotecnologia. O que é nanotecnologia? São partículas muito pequenas, tá? Mas muito pequenininhas mesmo, que são capazes de penetrar pela pele, muitas vezes ali pelo ósteo, que é o buraquinho onde está o fio do cabelo, que é na verdade esse buraquinho ele é uma invaginação da epiderme, mas ele vai conseguir descer ali. E se a pessoa, por exemplo, ela tem uma alopécia masculina e ela já está há algum tempo, né, acima de 3, 4 meses, já houve a queda do fio. O que a gente sugere? Fazer um microagulhamento. Então você vai pegar um microagulhamento, né, um Derma Roller é uma marca, mas você pega um microagulhamento, faz a região para perfurar e bate o pentaxidil. Ele vai penetrar, tá? E ele vai fazer a angiogênese, vai fazer a vascularização, tá? Ele vai atingir lá no passo 2, tá? E além da angiogênese, ele faz o aumento do calibre, tá? Então, realmente, ele tá vendo aí os vasos sanguíneos, ele vai realmente fazer o que, não só o papel do minoxidil, mas de outros componentes que estão aí no mercado, mas ele faz de forma perene, ou seja, o que criou não vai acabar. Então quando você para de usar o pentaxidil, o seu cabelo continua, né? Ele continua crescendo e ele não cai. Então ele estimula a produção de queratina, células tronco aí mais uma vez, fortalecimento da proteína de ancoragem, regulação da glândula sebácea, porque ele é nanotecnologia, ele tem compostos bioidênticos aos que são produzidos no nosso corpo, são idênticos aos que são produzidos no nosso corpo, e ele é vetorizado. Então ele consegue, é como se fosse essa setinha, ele consegue chegar em cada uma dessas alturas que está aí na tela para você. Então, angiogênese nada mais é do que você promover a criação de novos vasos sanguíneos, tá? E aumentar o calibre também. Ele faz também aumentar o calibre. Você faz a angiogênese e o aumento de calibre, fazendo com que haja a circulação sanguínea em toda essa região. Tenho aqui agora, mais uma vez,
só mostrando aqui para vocês de forma ilustrativa, né, a matriz germinativa, que é o bulge, que é o encontro ali do músculo eretor com o folículo piloso, onde são criadas as células-tronco. Quando cai o fio de cabelo, precisa de novas células-tronco. Então, para principalmente ativar aqueles fios de cabelo, né, na verdade, aqueles folículos pilosos que não estavam produzindo fio de cabelo, a gente vai ativá-los. Né? Por isso a gente consegue voltar o cabelo muitas vezes, mesmo de quem já perdeu há alguns meses. Né? E para terminar, eu quero falar sobre o tal do pré e pós-operatório de transplante capilar. Ele é excelente por quê? Porque se você faz uma angiogênese e você aumenta o calibre dos vasos sanguíneos, tanto na região doadora, que é essa região aqui, onde ela é formada primeiro, né, no feto, você já está bastante vascularizado. Além disso, você fez o fortalecimento do fio que vai ser transplantado, desse fio bom, que não tem 5-alfa-redutase nele. Tá? Você aumenta a quantidade de fios, inclusive na área doadora. Então, quando o médico vai fazer o transplante, já tem muito mais fios ali. Quando que eu aconselho a começar a usar? No mínimo 3 meses antes. Então, se você tem intenção de fazer o transplante capilar, tem o método FUT e o método FUI, né? Um tira a plaquinha, o outro tira fio folículo piloso por folículo piloso. Eu aconselho você fazer, de verdade, o tratamento, né, com o pentaxidil, porque você vai chegar com muito mais cabelos, você vai ter um resultado muito melhor por questão da área doadora. E, então, assim, agora, em relação à área receptora, o que ajuda? Você vai fazer uma angiogênese. A receptora vai estar totalmente vascularizada, então o percentual de fios que vão pegar, que vai ter sucesso, é muito maior. Uma irrigação aqui na parte superior de sangue muito maior, é claro que você tem um resultado muito maior. Então ele diminui a queda pós-traumática, que a gente sabe quando faz o transplante, depois de algum tempo, há uma queda pós-traumática, então ele vai ajudar nisso aí. Aumento de fios pré-existentes na área receptora, tá? E doadora também, tá? E fortalecimento da proteína de ancoragem. Então é isso, esse é o pentaxidil, tá? E acredito que você vai ter muito sucesso utilizando. Para você que já utilizou vários outros produtos, tentou com minoxidil, tentou com biotina, tentou com, enfim, nós temos casos de várias pessoas que usaram PRP que alegam, dói demais, eu não tive o resultado, e passaram a usar o pentaxidil e tiveram resultado. Não só nos cabelos, homem, mulher, mas na barba também. Qualquer dúvida, eu tô aí, é só me chamar. Um grande abraço, até a próxima.